Bom dia, meu pessoal. Como é que vocês estão? Diego Cabrito falando aqui. E vocês viram que o Mano Harley conseguiu a sua oportunidade, enfim. A grande oportunidade chegou. Olha só, tô muito feliz por ele. Eu acompanhei aí alguns dos vídeos do Harley na sua busca pela recolocação profissional, né? O Harley perdeu aí o emprego há alguns meses atrás e agora, enfim, ele conseguiu se recolocar 7 meses depois, né? E eu quero trazer aqui alguns trechos do vídeo do Harley para vocês entenderem um pouco sobre aquilo que eu falo sempre para vocês aqui, galera. Não desistir, né? Estudar muito os conceitos, as bases de tudo que a gente trabalha, né? E não se iludir por tudo isso que a gente vê na internet. O que eu quero dizer com isso tudo que a gente vê pela internet, né? Inteligência artificial, um monte de linguagem de programação, bancos de dados e tudo isso. A gente tem que focar de fato naquilo que a gente trabalha, né? É o que mais a gente precisa. Vão ter momentos durante a nossa carreira de programador, mais especificamente, que sim, vamos ter o auxílio da inteligência artificial, precisaremos utilizar outras ferramentas no nosso dia a dia de trabalho, mas são coisas que vão acontecendo, né? Principalmente para vocês júniors e pessoal pleno, o pleno mais iniciante ali, né? Eu aconselho muito que vocês foquem de fato ali nas linguagens de programação, né? E aí já falando para quem está desenvolvendo, né? Foque mais na linguagem que você já trabalha, aprenda mais sobre a linguagem que você trabalha, sobre o banco de dados que você trabalha, sobre a arquitetura dos softwares que você está trabalhando, né? Então, por que isso que eu quero dizer? Porque senão vai acontecer como o Harley disse, né? Se você prestar bem atenção aqui no vídeo, mas na verdade vamos começar do começo, né? O Mano Harley, ele achava que ele era sênior, e isso, gente, é uma grande quantidade de pessoas que acha que é sênior. Eu falei isso em alguns dos meus vídeos já, né? É muito fácil você se confundir de júnior para pleno, de pleno para sênior, porque muitas vezes as vagas, né, os descritivos das vagas, eles são muito parecidos. Então talvez você como júnior conheça de algumas coisas e você vai olhar uma vaga de pleno e você vai se identificar. Então você vai pensar, pô, mas eu já conheço isso, já trabalhei com isso, já fiz esse tipo de projeto, já trabalhei com essa tecnologia, então acho que eu sou pleno. Você acaba se candidatando numa vaga como essa, acaba passando, né? Porque, pô, claro, pode acontecer. Aconteceu muito durante a pandemia, né? Mas é muito fácil você se confundir. Então você passa a aplicar para vagas de pleno e você não consegue passar. Você muitas vezes para ali no próprio RH, muitas vezes você para ali no teste técnico, porque você não tem, de fato, o conhecimento de um pleno. E a mesma coisa serve de um pleno para um sênior, de sênior para um especialista, para um staff engineer, coisas desse tipo, galera. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, relacionado ao vídeo do Mano Harley, vamos ouvir o Mano Harley dizendo aqui um pouquinho. Se me acompanha há um tempo, você sabe como foram esses últimos 7 meses. Foram meses de incerteza, recomeço, reflexão. Mas hoje eu finalmente posso dizer, a grande oportunidade chegou. Nesses 7 meses foram mais de 70 processos seletivos, rejeições, testes técnicos e momentos que eu realmente pensei em desistir da área de programação. E o que eu quero trazer com isso daqui para vocês é o seguinte, gente, não desistir, né? Eu falo muito sobre essa parte de não desistir, porque o mundo capitalista, as empresas, as corporações, elas funcionam desse jeito, né? Eles demitem, eles contratam, eles demitem, eles contratam, eles demitem, eles contratam, e é isso aí. O fluxo é esse, é assim que funciona, né? De tempos em tempos, as empresas precisam reciclar os seus profissionais. E isso é a coisa mais normal do mundo,
tá? E isso sempre aconteceu, galera, e vai acontecer sempre, vai sempre ser assim. Então cabe a você se manter sempre atualizado, sempre estudando, porque a nossa profissão é assim que funciona, tá? A gente precisa estudar o tempo inteiro, beleza? Esse é um dos pontos aqui que inclusive foi o que o Mano Harley fez, ele não desistiu, ele seguiu firme na missão dele, né? Outra coisa aqui que o Mano Harley vai falar para vocês, que eu vou até colocar o trecho do vídeo aqui, é sobre achar que é uma coisa que não é. E é muito importante essa reflexão que o Harley fez aqui, galera. Por quê? Porque você de fato passa a entender um pouco melhor o mercado. Como se colocar no mercado, aonde aplicar, para que aplicar. Vamos ouvir o que o Harley tá falando aqui sobre isso. Mas a real é que eu nunca parei de estudar e eu sempre tive Deus comigo. Porque se eu não tivesse Deus, eu não teria uma paz interior que eu sempre tive, sabendo que tudo ia dar certo. Sou muito grato a todos vocês que realmente vieram aqui, me deram forças e acreditaram que uma hora tudo ia dar certo. Mas não tô aqui para te dizer que foi só uma mentoria que eu fiz, um curso. Não, pessoal. Realmente, a minha trajetória de todos esses 7 meses de realocação vem muito de persistência, de insistência numa coisa, motivação, e não tem fórmula mágica, pessoal. Realmente foi muito difícil. Como eu disse, eu quase desisti da área porque eu não estava realmente conseguindo uma oportunidade. Virada de chave veio quando eu parei de me ver como uma vítima do mercado. Realmente, quando eu comecei a focar nos meus gaps técnicos, como quando eu comecei a reestudar programação do jeito certo, estudando as bases, estudando o que precisa ser estudado, mas ainda assim não teve fórmula mágica. Até quando eu estudava o que precisava ser estudado, eu ainda não conseguia. Então foi difícil, pessoal. Realmente foi muito uma questão de insistência, de bater na mesma tecla sempre para uma hora dar certo. O que eu quero que vocês entendam é que tá tudo bem, consegui essa oportunidade. É uma oportunidade que eu vou estar muito feliz trabalhando nela e graças a Deus deu tudo certo. O que eu aprendi todo esse caminho, tá, pessoal? Algumas lições aqui. Primeiro, às vezes você tem que dar um downgrade, tá? Eu, por exemplo, me considerava senior, mas na realidade não era isso, tá? Eu sei que isso é um tema polêmico, mas não vou voltar nisso aqui, tá? Vocês já sabem que eu realmente agora me considero um bom mid-level consolidado. E graças a Deus isso me ajudou muito, tá? Gente, Mano Harley disse aí, ele se considerava sênior e hoje ele já se considera um mid-level ali estabilizado. E é exatamente isso. Às vezes a gente precisa olhar para nossa carreira, para os nossos conhecimentos e entender se de fato eu sou mesmo sênior, se de fato eu sou mesmo pleno ou júnior. Às vezes nem júnior eu sou ainda, né? Então é muito importante essa reflexão que o Harley fez, baseado em muito estudo, baseado em muito processo seletivo que ele participou, como ele mesmo disse aí, 70, né, processos seletivos aí, é muita coisa durante esse processo todo aí na busca da recolocação profissional, mas é assim que funciona. Eu já falei para vocês aqui em outro vídeo que quando eu era molecotezinho aí, ia pro centro de São Paulo entregar currículo, era 500 currículos por dia, todo dia. Né? Então assim, as oportunidades elas de fato existem, as empresas estão contratando, mas isso não significa que você vai arrumar um emprego, né? Você precisa persistir naquilo que você quer, se empenhar cada vez mais, e a coisa mais importante que eu vou falar aqui de novo é: não deixa de estudar, velho. Não deixa de estudar nenhum momento, nenhum minuto. Para quem acompanha eu aqui no canal, eu tô há 3 anos já sem programar profissionalmente e confesso que estou há 3 anos sem estudar muitas coisas relacionadas à programação. Falta de tempo, cara, muito estresse, tenho filho para criar, eu perco muito tempo na ida e na volta do presencial, né? A ida e a volta do presencial aí me leva aproximadamente 3h30, 4 horas por dia. Então assim, é muita coisa e eu poderia estar gastando esse tempo estudando, fazendo qualquer outra coisa que não fosse estar no trânsito, né? Ou no transporte público, né? Hoje eu venho de carro para o trabalho, mas já vim de transporte público também e, cara, é a mesma coisa, não muda nada. Talvez de transporte público às vezes seja até pior, né? E vamos ver o que o Mano Harley tá falando aí a respeito da inteligência artificial.
sobre as bases de programação. Eu sempre tô falando sobre isso aqui, tá? Que acho que nós temos que fortalecer muito nossas bases, tá? Hoje em dia, ainda mais, porque a gente tá muito ligado a essa parte de IA, que a gente quer realmente terceirizar nosso trabalho, né? E às vezes a gente esquece que a gente precisa entender um pouco mais sobre as tecnologias que a gente trabalha. Então isso me ajudou muito, né? Eu entender um pouco mais sobre as tecnologias que eu trabalho hoje, e eu consegui falar sobre isso da melhor maneira possível, trazer valor em tudo que eu fiz, até porque no final das contas é isso, né? O mercado de trabalho, ele acontece de maneira que você consegue se vender bem e consequentemente você consegue a sua oportunidade, certo? Galera, pensa que assim, ó, você tá numa empresa e não necessariamente as empresas elas compram licenças dessas aplicações de inteligência artificial, por exemplo, aí como o Claude Sonnet, como o GPT Codex. Muitas vezes você não tem essa licença disponível lá na empresa, e muitas empresas não permitem que você use as suas próprias licenças para executar atividades do trabalho. Então você tem que pensar muito nisso daí, cara. Você tem que saber programar, né? Ah, mas a inteligência artificial programa tudo para mim, a inteligência artificial faz os meus testes unitários, as inteligências artificiais codam grande parte do meu código. Legal, isso aí na tua máquina, cara. E lá na empresa, você pode usar? Né? Eu trabalho numa empresa, por exemplo, que a gente não tem licença de nenhuma inteligência artificial aqui, né? A gente precisa usar a inteligência artificial que é desenvolvida pela própria companhia, e ainda assim ela é limitada, porque ela não está na última versão de todas as inteligências artificiais que a gente tem aí, né? Então, cara, é muito importante que você entenda conceitos, aprenda conceitos, não só da programação, da computação, para você saber de fato aquilo que você está fazendo, meu amiguinho, tá bom? Usa o Harley como experiência de vida para vocês. Segue firme, não desiste, estuda e vão para cima. É nóis, minha rapaziadinha. Bom dia!